si que nos segue fielmente. Esse é mais uma vez o seu podcast, o nosso podcast, onde você já sabe, nós informamos e formamos. Eu sou a arquiteta Jamila, a vossa arquiteta, e hoje temos mais um programa, mais uma reunião, uma conversa, né? E vocês já sabem que aqui só passam temas essenciais, temas de grande relevância. Portanto, nós falamos questões relacionadas com arquitetura, construção civil, urbanismo, imobiliário, portanto, tudo aquilo que aborda a concessão de espaços organizados. E já sabem que nós vamos desde a questão urbana até ao próprio edifício, objeto construído. Então, seja bem-vindo, fique conosco, já sabe que do meu lado é um prazer enorme estar aqui a fazer parte da vossa história, né? Trazer e compilar conteúdos de alto valor e mais uma vez agradecer a todos os nossos convidados que já passaram por aqui. Sem dúvida, todos foram especial, assim como é a convidada de hoje. Seja bem-vinda, arquiteta Mônica. A minha convidada de hoje, já sabem, a arquiteta Mônica, vem desenvolvendo trabalho muito interessante ligado ao design de interior, à produção de arquitetura, de projetos arquitetônicos e com certeza vem mudando vidas com o seu trabalho. Então, hoje vamos entrar aqui, não vamos falar de urbanismo, de infraestruturas, hoje vamos falar do design de interior e, sobretudo, uma corrente da arquitetura que é muito interessante, que é a arquitetura humanizada, né? Exatamente. Então, arquiteta Mônica, seja bem-vinda. Eu vou deixar para si aquela questão que é de praxe para todos os nossos convidados, por que foi fazer a arquitetura? O que a motivou? Conte-nos um bocadinho da sua história, o seu percurso profissional, os desafios que vem enfrentando, que é para o nosso público conhecê-la, né? De viva voz, como se diz. Ok, antes de mais, agradeço mais uma vez pelo convite. É uma honra cá estar. Ainda mais pelo tema. Fiquei muito feliz ao ver o tema, arquitetura humanizada, porque é algo que eu amo trazer nos meus trabalhos. Então, muito obrigada pelo convite. Bem, eu sou a arquiteta Mônica Rocha. Vamos lá. Eu entrei na área da arquitetura, posso dizer que um pouquinho de forma inocente. Não sabia exatamente o que esperava. O que ia para lá fazer, como se diz. Exatamente. Então, mas fez o meio de desenhador, projetista não, ou... Não foi o caso. Fiz mesmo, na altura chamávamos físicas e biológicas. Epa, tem muitos arquitetos vindos dali. Não, mas olha, por exemplo, lá nós tínhamos, vamos lá, cadeira de geometria descritiva e algumas outras. E eu sempre tive essa facilidade em perceber desenho. Todas as formas de desenho eu tinha facilidade em perceber. Não chamo de desenho artístico, não. Prontos. Então, eu entrei assim de forma inocente, vamos assim dizer. No entanto, no primeiro ano eu fui logo já me apaixonando por tudo que eu via, por todo o ensinamento que os professores passavam e tudo mais. À medida que os anos foram decorrendo, fui vendo os desafios e fui percebendo quão grande é o mundo da arquitetura. É algo que não é como quem não tem noção nenhuma pensa, não é? Pensa que por saber desenhar, enfim, acho que todo mundo alguma vez na vida já pensou isso. Que ser arquiteto é saber desenhar. Eu diria até que ser arquiteto é desaprender a desenhar. Mas é saber interpretar o mundo com a mão. Isso é interessante. Exatamente. Né? É importante a pessoa passar a ideia. Acho que isso é muito, muito, muito importante. E hoje em dia nós temos várias formas de demonstrar essa ideia. Mas claro que algumas vezes nós preservamos aquilo que vem de antes, o desenho à mão e tudo mais. Agora, especificamente na parte de design de interiores, eu fui percebendo, à medida que eu fui terminando a universidade, eu vi que aquilo que nós aprendíamos, claro que é extremamente importante, mas tinha uma segunda parte, como se fosse um segundo capítulo. Como se faltasse alguma coisa. Uma componente. Exatamente. Ou seja, estudou o que? Arquitetura geral, arquitetura e urbanismo? Fiz mesmo arquitetura e urbanismo. Arquitetura e urbanismo. Sim, fiz mesmo arquitetura e urbanismo. No entanto, sempre tive esse gosto, essa paixão pelo interior. Então, assim, terminei a universidade, na altura que ainda não trabalhava, assim, pronto, ainda não trabalhava
tal como hoje eu faço, eu estudei muito mesmo como é que os arquitetos que eu tinha como referência, eles executavam os trabalhos. Desde a forma mais, como compor o ambiente, todos os detalhes, aquilo que eu não tinha como aprender na universidade, porque não era design de interiores, eu fiz formação em arquitetura e urbanismo. Arquitetura e urbanismo. Então, o que eu fiz foi basicamente entender a mente das minhas referências e não simplesmente o resultado E quais final. são essas referências agora? São referências brasileiras. Pronto, eu na altura, porque foi uma fase da vida em que tinha uma arquiteta especificamente, chama-se Larissa Reis, uma brasileira, e ela mostrava muito, divulgava muito o trabalho dela, desde as plantas, desde como é que acontecia na obra, porque tudo o que acontecia na obra ela mostrava, porque então eu fui me encantando. Até só simplesmente perceber como é que é um painel de TV, não é? Detalhes assim como é que é executado. Exatamente, como é que a fita LED, para ficar daquele jeito lindo, como é que acontece. Então, eu fui entendendo como é que acontece o próprio processo técnico. Exatamente. Então, depois, já em 2019, tinha alguns poucos projetos, ainda não divulgava nem nada. Eu decidi começar a divulgar o meu trabalho. Então, eu cresci essencialmente através das redes sociais. Das redes sociais. Benditas redes sociais, não é? Pois não é. esqueçam de pôr aí um like, partilhar, já que estamos nesse capítulo das redes sociais. É muito importante. Isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, né? Sim. Depois deixar aqui também, vou te chamar arroba também. Sim, não há problema. Então, eu digo que a minha extensão foi mais ou menos por ali. Eu já gostava muito de fazer e já tinha aquele conhecimento. Então, eu comecei a pegar alguns trabalhos que eu já tinha, fiz o projeto de interiores e passei a divulgar. Mas sempre num contexto real, não é um projeto que não seria realizável. Pensando mesmo em termos de custos, a realidade do cliente, as limitações do espaço. Do contexto também. Exatamente. Né? Então, o fato de eu partilhar essas informações, o conhecimento que eu tinha ainda na altura mais teórico, veio a primeira cliente e... não sei se posso dizer que foi sorte, foi nos casos em que reformamos a casa toda, todinha. Tudo que tinha que se partimos. E o contexto angolano e o design? Como é que tu vês na nossa realidade o design de interiores? Porque uma das questões que às vezes me perguntam, né, é se o design de interiores, o arquiteto de interiores ou o que for, faz decoração. Olha, tem uma linha muito tênue entre o design de interiores e a decoração. Eu, por exemplo, trabalho também com decoradoras, porque é como se, eu vejo da seguinte forma: tem a parte da arquitetura, depois vem o design de interiores, a decoração é a cereja no topo do bolo, é o que finaliza a 100%. O projeto. Então já sabem, design de interiores não é propriamente decoração, mas ambos casam. Tem muita então o nosso tema é muito interessante, arquitetura humanizada. Eu, quando refleti nesse tema para preparar a nossa conversa, eu fiquei a pensar, bem, se for um leigo, vou me questionar, mas que raio de coisa é arquitetura humanizada? Então, se nós vamos conceber edifícios, vamos conceber casas, já não estamos a fazer coisas humanizadas. Depois fui olhar um bocadinho naquilo que foi o contexto histórico, industrialização, modernismo, entre outras, a própria história da arquitetura, em que em alguns momentos desassociou-se muito a concessão de espaços realmente adequados às pessoas. E lembrei-me então de um livro, não sei se conheces, que é A Boa Vida, do Iná Cabalos, que retrata muito, e esse é um livro, quem quiser vai ver, reflete muito sobre essa questão da casa, o espaço habitável, a funcionalidade, a adaptação às pessoas, enfim. Então, arquitetura humanizada, que supostamente tudo o que se faz seria humanizado, né? A princípio muitas vezes temos essa intenção, mas se não tivermos o cuidado de olhar exatamente o que é o humanizar, podemos nos perder. Porque humanizar vem de tornar humano, não é? Ou seja, estamos a pensar numa pessoa que tem, vamos lá, tem hábitos, costumes, tem deficiências, tem um contexto, ou então um grupinho de pessoas. E vamos fazer aquele projeto em função daquelas pessoas, e não algo generalizado. Porque algo que possa agradar a mim não vai agradar a Jamila. Há pessoas que vêm, geralmente eu recebo informações do tipo, quero uma casa confortável, moderna, etc. Isso é algo que quase todos os clientes dizem.
Mas o que é confortável para um não é para outro. Então, eu vejo que o humanizar vem já a partir dali. Primeiro eu tenho que estudar quem é ou quem são as pessoas que essencialmente vão estar aqui, que se espera estar aqui ou que queiram atrair, dependendo do contexto, se for um projeto comercial ou residencial e por aí vai. Então, é muito de fazer aquele raio-x. Na minha visão, eu vejo que não faz muito sentido generalizar. Vou trazer aqui um exemplo. Pronto, chegamos aqui a uma altura em que a arquitetura minimalista, o design de interiores minimalismo, enfim, o minimalismo de forma geral está bastante presente. Mas é bom recordar aos nossos espectadores minimalismo, né? Porque a arquitetura tem momentos, tem uma história. Então é bom a arquiteta frisar ali para os nossos espectadores. Quando falamos de arquitetura minimalista, estamos a falar de quê, né? De quê? Pronto, teve uma altura na história em que, vou assim trazer em palavras miúdas, que estava sobrecarregado de tanta ornamentação antigamente. Então, a arquitetura minimalista ou minimalismo, porque isso não se reflete só na arquitetura, é um estilo de vida, reflete-se em muitas formas de arte, inclusive, mas especificamente na parte da arquitetura, ela veio para simplificar. E a base desse conceito é o menos é mais, ou seja, focarmos naquilo que é mais essencial, que é simples e por aí vai. Então, a arquitetura minimalista, o design minimalismo, fala bastante sobre isso. Foca muito naquilo que é essencial e limpa um pouco os adornos. Então, o ponto que eu gostaria de trazer aqui, uma vez que o tema é sobre humanizar, é que com o tempo tem-se, a meu ver, tem-se exagerado um pouco no minimalismo, ou seja, um minimalismo irracional. Em que sentido? Como eu disse há pouco tempo, por exemplo, existe uma linha muito tênue entre algo que é simples e algo que é minimalista. Que não é funcional, né? Exato. Então, algo que é extremamente funcional pode ser minimalista, mas se nós limparmos tudo, 100% da decoração, 100% dos detalhes, pode tornar-se algo muito frio. Por isso é que há pessoas que não se identificam com o minimalismo, por exemplo. Então, esse minimalismo irracional, não digo só o minimalismo em si, o irracional, que é aquele exagerado, torna-se desumano, ou seja, limpa as emoções, limpa demais as cores. Ou seja, então, o facto de ser arquitetura não significa que seja tão humana. Podemos dizer assim, né? Não exatamente. Então, tem que se estudar mesmo o contexto, porque não dá para generalizar. E se tivéssemos de resumir a questão da arquitetura humanizada, quais são os princípios que você elencaria para dizer, olha, isto é uma arquitetura humanizada? O primeiro foco é justamente a pessoa que vai usar o espaço. Não tem um espaço que atenda a todo mundo. Então, em todo lugar, mesmo a nossa casa, recebemos um certo de pessoas, estabelecimentos comerciais e tudo mais. Primeiro é isto. Depois é a simplicidade. Digo, focando naquilo que é natural, que é simples, ao meu ver. Depois também a funcionalidade é importante. A funcionalidade, ou seja, né? já sabemos quem é a pessoa, quem é o centro aqui, e depois a funcionalidade. Então eu vejo essencialmente esses pontos. Ser funcional, não se esqueçam, tem que ver com a capacidade de utilizar de forma adequada os espaços, conseguir usar. Então quer dizer que aqueles espaços que às vezes são concebidos e as pessoas não conseguem, não estão ali devidamente enquadradas, não conseguem habitar aquele espaço, deixa de ser funcional, né? Sim. Deixa de ser funcional. Eu se calhar aqui agregaria também alguns aspectos que vou vendo um bocadinho por aí, né? Do ponto de vista da humanização dos espaços. A questão da ecologia também, né? O espaço verde, essa questão que falei muito bem do ser humano no centro, o conforto ambiental, né? Porque essa questão de trazer a pessoa para o centro da arquitetura, humanizar esse espaço, estamos a falar de conforto térmico, visual, todos. Se olharmos até para aquelas abordagens que vão ao nível das cores também, né? O que é que elas vão transmitir, o que é que vão deixar de transmitir, isso também estamos a falar de humanizar o próprio espaço, né? Exatamente. E é muito interessante, nas pesquisas que andei a fazer, esse conceito não se estende só à questão da habitação. Por exemplo, a nível de hospitais também, não sei qual é a sua perspectiva nesse sentido, né?
os conceitos que vão passando a existir ou vão surgindo de hospitais em que há aí um espaço verde, há aí uma cafetaria, um restaurante mais confortável, ali o espaço da criança, o espaço do idoso. Até isso faz-me lembrar, por exemplo, nós assistimos agora à inauguração, recentemente, né, a inauguração do nosso aeroporto, em que tinha uma capela, um espaço de oração, né? Eu não sei se é real, mas pelo menos vi várias imagens que tinha um espaço a indicar onde existia uma capela. Ou seja, estamos a humanizar, de facto, os espaços, né? E a questão da sustentabilidade, né? Que hoje eu acho que devíamos ter uma cartilha, uma obrigatoriedade de todos os projetos serem pensados do ponto de vista da sustentabilidade. E sustentabilidade, vocês já sabem, vão recuar o episódio passado, onde estivemos com a arquiteta Nádia e falamos um bocadinho sobre essa questão da sustentabilidade. E o design, como é que o design se encaixa na arquitetura humanizada? Essa é a sua área. Arquitetura humanizada. Olha, vou trazer um exemplo aqui, algo que eu vejo que será perfeito. Por exemplo, tem um estilo de ensino, uma forma de ensino que chama-se Montessoriana, de Maria Montessori, que era uma italiana. Então, ela, por exemplo, nisso, ela diz que basicamente o conceito que está na base disso tudo é a autonomia da criança, ou seja, ela cria o espaço da criança, um quarto, por exemplo, na altura dela, para que a criança desenvolva autonomia, ou seja, o pegar os brinquedos, o subir na cama, descer, ou ela se locomover no espaço, pegar a roupinha, a calçada, ou seja, ela vai desenvolvendo autonomia, independência, autoconfiança, segurança. Tem a questão do espelho, por exemplo, colocam no quarto a altura da criança. Ou seja, ela vai, através da visão, desenvolvendo o autoconhecimento. Ela explora o mundo. O que é isso? Ela humanizou. Do que fazemos um quarto de adulto com um berço. Então, nesse quarto, a criança ela consegue explorar os seus limites. A criança ela nasce naturalmente com um potencial enorme. Então, o fazermos isso, fazemos com que a criança ela vá já desde cedo tomando aquela iniciativa de ir atrás, não está sempre a pedir espaço para fazer tudo. Ou seja, a questão também da educação. Exato. Humanização então, e educação. Imagina isso como acontecendo nas escolas, nas creches, mas também em casa. Ao invés de termos uma casa 100%, de tal forma em que a criança quase que não pode chegar em nenhum local, peço desculpas, ou então, mínima coisa, vai quebrar, vai partir. Então, tem que criar aquele ambiente seguro e que a criança consiga estar lá. Ela é parte daquele meio, daquela família. Então, eu vejo isso como um ótimo exemplo de arquitetura humanizada, design humanizado. Quando a Mônica olha assim para a nossa realidade da Angola, como vê essa perspectiva da humanização dos espaços? A parte, infelizmente, eu fico um bocadinho triste. Vamos lá. Em relação à acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida e por aí vai. Nesse aspecto já temos o episódio da temporada passada onde abordamos também a acessibilidade. Pois. Quer dizer que as coisas casam-se, né? Exatamente. Então, estamos a estudar o ser humano. Imagina para chegar a um ATM, não é? Muitos deles, não todos, mas boa parte, estão numa altura em que um cadeirante não consegue, uma pessoa com portadora de deficiência. Então, muitos locais não temos as rampas, tudo isso. Então, essa questão toda da acessibilidade, eu vejo também como humanizar. Não podemos só fazer os passos assumindo que a pessoa é um jovem saudável. Ou seja, tornar os espaços acessíveis para todos. Exatamente, tem que ser acessível e confortável. Não pode e do ponto de vista, o nosso cidadão que está aí a nos ouvir, que não é arquiteto, que está a construir a sua casa com os seus recursos, com a sua equipa que ele montou, o pedreiro, o canalizador, o eletricista. Exatamente. Como é que pode sensibilizar, enquanto arquiteta, quando algum cliente chega e diz, olha, eu quero assim, como é que podemos orientar essas pessoas? Que cuidados é que devem ter na sua própria habitação? Uma vez que, infelizmente, e eu digo isso mesmo, infelizmente, nem sempre as pessoas conseguem ter acesso a um arquiteto, né? Pois. E como a orientação aqui da nossa linha editorial é formá-lo e informá-lo, não que vai se tornar um arquiteto aqui, mas que questões é que as pessoas, que cuidado é que eles devem ter na questão da concessão dos seus próprios espaços? Ok. Primeiro, digo, não seguir tendências. É importante a pessoa entender o que é que ela precisa, qual é exatamente o contexto dela.
Saber, por exemplo, se tem pessoas muito mais velhas em casa, que cuidados tem que ter, de forma geral, né? Tem que olhar para perceber as necessidades. Dentro das suas limitações como um leigo, né? Vou assim dizer, mas pelo menos ficar atento e perceber. Saber se em casa tem crianças, criar aquela segurança toda. Depois, sendo mais específica na parte dos interiores, eu diria usar elementos ou ideias, opções decorativas mais simples possíveis e atemporais. Coisas que nos remetem à natureza, cores naturais, tons neutros e por aí. E digo, por exemplo, assim, em espaços que ocupam, em partes que ocupam mais espaço na casa, um piso, uma parede, e ter cuidado com cores fortes, porque essas cansam com rapidez. Então, eu diria mais ir pelo que é natural, aquilo que nós vemos na natureza em termos de cores com facilidade, materiais, ter cuidado com as tendências. Uma das características, por exemplo, que eu vejo muito forte, pessoas às vezes nos seus quintais abrem mão dos espaços verdes. E um dos fundamentos, os mosquitos, não sei o quê. Mas eu lembro-me, pelo menos quando éramos mais pequeninos, né, que os nossos quintais tinham muita vegetação. Ou seja, havia aquele contato com a natureza, era mais forte. Essa também poderá ser um cuidado que as pessoas devem considerar a nível por exemplo, a nível do espaço exterior. Já que nós também gostamos muito de organizar as nossas festas, os nossos convívios, né? Como é que podemos tornar os nossos quintais, por exemplo, mais humanizados? Mais humanizados. Justamente com essa ideia que deu, né? Que chamamos da biofilia, trazer a vegetação, as plantas, e não só, a natureza um pouquinho para dentro. Claro que temos que ter esses cuidados, mas temos formas diferentes de ter a natureza dentro de casa. Então, é uma questão... Pronto, assumindo que não tenha um profissional, o desafio é maior. Mas, mesmo se não tivermos um canteiro no chão, tem várias alternativas, no jardim vertical, não é? Vasos, enfim, de forma... E jardim vertical aqui, para quem nos vê, é o quê? É sempre bom esmiuçar, vamos já dizer. Vamos de plantas na parede? Na parede? Não, mas tem várias formas, ou seja, explorar as possibilidades de colocar as plantas. Pode ser no chão, em vasos, suspensa, algum elemento suspenso, na parede. É trazer um pouco da natureza. Só o fato de nós vermos as cores, o fato dela estar aí, aquilo já traz vivacidade para o ambiente. E trazer vivacidade é trazer humanização. Trazer vida. Trazer bem-estar, trazer vida. E do ponto de vista do design em si, o que é que o design de interiores faz, ou que contributos dá a essa questão da humanização dos espaços, na tua visão? O que é que tem percebido? Tem várias formas, várias técnicas para fazer isso. Vou dar um exemplo. A questão da iluminação é um dos pontos chaves na parte de interiores, né? A arquitetura em si já é, né? Mas estamos a falar de iluminação artificial. Por exemplo, nós temos dois tipos de iluminação, uma mais branca, outra mais amarela. Então, por exemplo, a cor branca, ela deixa um ambiente mais ativo. Já a amarela é um pouquinho mais calma, ela abranda. Já agora essas cores, elas simulam a luz natural do dia, nas horas do dia. Com isso eu quero dizer o quê? Por exemplo, se eu quero um ambiente mesmo de estar confortável, para abrandar o ritmo, aquele momento em que eu quero chegar em casa, não é para trabalhar, quero descansar. Ter um ambiente carregado de luz branca, por exemplo, não permite a pessoa descansar. Isso até afeta diretamente mesmo a saúde. Tem hormonas que elas são ativadas, vamos assim dizer, pelo fato de estarmos muito expostos ou muitas horas, longas horas expostas, por exemplo, a uma luz branca. Então, quando fazemos um projeto de interiores, nós consideramos o projeto luminotécnico, em que nós pensamos toda a iluminação em como é que aquele espaço é suposto ser usado. No quarto da criança, se calhar podemos deixar uma luz, digo, indireta em algum local, sim, de presença, e não vai ser uma luz branca, por exemplo. Vamos pensando se é um espaço mais de trabalho, se é um escritório, se é uma cozinha funcional ou é aquela cozinha mesmo de estar. Eu gosto de chamar a cozinha do chá. A cozinha de estar, então, essa aí... Pois é, a cozinha de estar. Então, é que geralmente essa cozinha é mais decorativa, né? A decorativa. Ou a cozinha da dona de casa, como às vezes chamam. Exatamente. É mais aquela cozinha em que talvez a dona de casa quer estar lá a cozinhar, a ver a família, a conversar. Então, não é propriamente aquela cozinha da bagunça do dia a dia. Então, um espaço como esse... Isso aí daquela cozinha tem sido alvo de muito debate entre os arquitetos, né? A sua utilidade. Eu, particularmente, eu sou daquelas pessoas que... Eu gosto de coisas que eu possa habitar. Sim.
tudo que para mim é um espaço que vai ficar morto, não vai ser utilizado, para mim, em primeiro lugar, é dinheiro que fica ali, gasto. E se olharmos na perspectiva da cozinha, uma cozinha, estamos a falar de pelo menos aí uns 10 milhões de kwanzas ou mais. Uma cozinha, a cozinha da dona de casa. Se vê bem equipada, bem organizada, bem desenhada pela arquiteta, bem decorada, né? Que é aquela cozinha mais requintada, vamos dar mais ou menos aí. Ou seja, é um valor que se gastou e não se usa, né? Eu às vezes vou olhando um bocadinho e depois, aprofundando mais, e tivemos aqui, penso que foi no episódio número 1, em que esteve o arquiteto Chitônio, ainda falamos sobre isso, sobre os hábitos culturais, né? São humanizadas essas nossas cozinhas? Não, olha, não posso falar por todas, mas algumas sim, porque eu, por exemplo, uma vez fiz um projeto em que eu percebi que o espaço mais importante para a cliente era a cozinha. Era a cozinha. Ela queria que aquela cozinha fosse somente em que ela estivesse a cozinhar com o esposo, o filho lá, então era um espaço muito família. Mas ela tinha uma segunda cozinha que era mesmo para a empregada poder usar, então ela usava aquela, ela gostava de cozinhar. Só que ela tinha essa possibilidade de ter as duas cozinhas, então fizemos aquela cozinha assim, bem mais acolhedora. Não digo chique, toda a cara não, mas a escolha das cores, dos materiais, a iluminação, tudo foi pensado para ser uma zona assim de estar. Sabe como aqueles restaurantes mais intimistas criam um ambiente intimista, então é mais nessa vertente. Mas claro que é importante sempre pensar, se for um espaço que não vai ser aproveitado, a pessoa como profissional tem que orientar o cliente, tem que lhe dizer os prós e contras, porque eu digo sempre que eu chutei aqui um valor justamente para provocar um bocadinho a arquiteta, para uma questão que eu gostaria de ouvir também o seu ponto de vista, que é o custo do projeto de design de interior. Qual é o que é que você acha sobre isso? Porque o que acontece? Nós não temos os preços tabelados. Sim. E depois, quando você avança, por exemplo, com uma proposta, o cliente às vezes diz, não estou preparado, tem que haver a renegociar, não. A arquiteta, por exemplo, será que faz o acompanhamento desde o projeto, por exemplo, até a própria execução e olha também para essa questão da condicionante do custo, né? Sim. Eu digo, para o projeto ele ser um bom projeto, tem que ser essencialmente, bonito aos olhos do cliente, vamos assim dizer, tem que ser funcional e a nível do custo ele tem que conseguir suprir, ou seja, são pontos que ao longo do processo do projeto vamos vendo, vamos analisando. Se o cliente já partilhou desde o início a sua estimativa financeira, vamos trabalhar dentro daquele limite, então é mais nessa vertente. A pessoa tem que orientar, tem que alertar, olha, tem que ter o fato de usarmos esse material, explicar como é que vai ser o dia a dia, não só o projeto bonitinho, que é para não ser uma expectativa frustrada. E sim, faço o acompanhamento. Acho que é difícil fazer o projeto e não prestar aquele acompanhamento, porque vão surgir dúvidas, vão surgir outros profissionais. E se foi feito um projeto todo pensado, é importante saber que se estamos a alterar algum detalhe, não é uma questão, digo, de só informar o arquiteto, mas se calhar vai influenciar outros pontos do projeto. Então, é importante ter aquele acompanhamento. O fato de saber que, ok, já não vamos comprar esse material, vamos substituir por outro, mas o que é que isso vai implicar? Qual vai ser o problema? Então, eu acho que, espero que estejam a gostar. Nós estamos aqui a falar sobre várias questões, mas há algo que para mim é importante passar aqui aos nossos espectadores. Quando estamos a falar de design de interiores, como é que é esse processo do design de interior para se chegar, por exemplo, ao produto final? Como é que a arquiteta faz? Por onde é que começa? Por onde é que termina? Cada fase, né? Para dar aqui uma overview, né? Sobre esta componente do design de interiores, né? Bem, o primeiro ponto, o mais importante, eu digo, é conhecer o cliente. Não tem como fazer um projeto em que não sinta o cliente. Sentir aqui sentido, que é para alinhar expectativas, para a pessoa perceber, às vezes que o cliente, para perceber mesmo em que momento, em que fase ele está, ou mesmo o nível de consciência dele. Do tipo, há pessoas que estão agora a formar família, estão num momento muito especial da vida, quando eles partilham informações do tipo, não precisa ter muitos detalhes, a pessoa consegue, medir a temperatura e saber lidar com o cliente. Então, ou seja, perceber a vibe. Não, é importante.
É importante. Olha, por causa disso, uma vez eu tive um dos melhores, feedbacks com uma cliente, muito rapidamente. Ela tinha, acho que o pai cego e a mãe já teve um AVC. Então, são portadores de deficiência. Por exemplo, ela contou mesmo a história, se abriu, não é? E ela passou as dores dos pais, no caso. Percebendo essa dor por parte da cliente, fiz, por exemplo, um projeto em que atendeu aquela necessidade. Então, a casa se tornou um espaço mais seguro, confortável, e mesmo a mãe com algumas deficiências, porque já não conseguia se mover em condições, ela conseguia fazer alguma coisinha na cozinha, estar no quarto. Então, e quais foram em particular, nesse caso, quais são as soluções que usou? Para tornar esse espaço mais humanizado, no fundo. Por exemplo, ter cuidado com móveis de canto. É importante. Já eram pessoas idosas, móveis é importante ter esse cuidado. Depois, evitar tapetes em zonas que ofereçam perigo, cortinas, ter a certeza que ela está bem colocada para não haver nenhuma queda. Ter cuidado, por exemplo, com materiais escorregadios, assim, polidos, todos eles lisos, porque, enfim, uma queda na casa de banho pode ser um perigo. Fatal. Então, agora eu esqueci o termo, mas aqueles suportes que colocamos na casa de banho também para ajudar a pessoa a sentar, a sanita e levantar. Os apoios, né? Mesmo em termos de cores, por exemplo, alguém que já não vê tão bem, não digo que seja um cego, mas alguém que vê, mas vê mal, criar contrastes em zonas de passagem é importante. Por exemplo, entre uma parede e as escadas. Ela vai facilmente entender que aqui tem, é o local de passagem. Exato. Ou não, tem um obstáculo. Por exemplo, criar propositalmente numa superfície algo mais rugoso, ou seja, ela está a andar, se não viu em condições, vai sentir que aqui tem aqueles Ou seja, tudo isso envolve um trabalho de pesquisa, imagino, né? Eu tive que perceber como é que uma pessoa que já teve um AVC, qual a dificuldade dela ao se locomover, aquela que não vê bem, aquela que não vê. Então, perceber, ou seja, a cliente ela passou essas informações dos pais, eu percebi as principais dificuldades. Ao invés de ela dizer só que quero a casa assim, quero assim, 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 eu digo aos clientes, diga-me o que quer, como é que quer sentir, como é que quer ver a casa, qual é o ambiente que espera ver. Pode-me passar todos os problemas, e o que deseja, e eu vou analisar como é que tudo vai funcionar. Então, o primeiro ponto é sentir o cliente, estudar, perceber em que fase de vida ele está, e por aí vai. Há pessoas que estão numa fase de vida em que... Mas depois do ponto de vista prático, quais são os passos as etapas que a arquiteta produz ao longo do processo até chegar, olha, cliente, está aqui o teu produto. Então, basicamente, após essa conversa, né, que nós preparamos o programa do projeto, eu faço basicamente em 3 etapas. A primeira que é o estudo, né, o nosso estudo preliminar, analisamos todas as soluções, tudo que vai acontecer. Pronto. Preparamos algumas imagens prévias, ou seja, algumas imagens não tão bonitas assim, mas em que já vão estar espelhadas as soluções, como é que vai estar tudo mobilado e tudo mais. E faço uma reunião com os clientes e aí começamos a abordar sobre aquelas soluções, claro que já tocando em pontos ligados à parte financeira também. É sempre importante. Então, na primeira fase, fazemos um pouquinho mais disso. Na segunda, quando viemos com o projeto, apresento já aquelas imagens finais, os renders, né? As imagens 3D, prontos. Toda bonitinha e tudo bonecos, mais. como gostam de chamar. Bem que eu acho que os bonecos falam nas plantas. Pois, então nessa fase, para além de algumas plantas básicas, com algumas informações técnicas, ligada à primeira fase, também apresento já os renders. E o cliente ele vai perceber mais a fundo aquelas soluções, mas também já com a parte decorativa, com as cores. Porque também, nós os seres humanos não vivemos só do que é essencial, do que é funcional. Mas, por exemplo, ouvir uma música é algo que nós ouvimos por prazer, então nos faz bem. Então, a parte decorativa é importante. É parte do que é humanizar. É parte do personalizar. E a última parte do projeto, que é o projeto executivo, que basicamente nós aprofundamos o que já fizemos na segunda fase, algumas plantas básicas. Nessa terceira parte, nós detalhamos tudo, toda a informação técnica, quantidades, tudo aquilo que eu digo que é o guia de obra, para fazer a cozinha, para fazer um outro roupeiro, enfim, todos os detalhes, as quantidades, referências, conforme está no nosso mercado, a cor que eu sei que tem na loja X, todos os detalhes, mobiliário, ou seja, por aí vai. O cliente tem ainda aqui dentro do processo o acompanhamento para adquirir os produtos, ou isso é facultativo? Por exemplo, a consulta de lojas, esse acompanhamento, os clientes pedem também?
pedem, mas nesses casos o que eu ofereço depois é o acompanhamento mesmo da obra. Quando eles solicitam mesmo a execução, eu digo que eu trabalho com parceiros, ou seja, não sou eu diretamente a executar, mas tenho parceiros fiéis em que eu apresento e estarei ali sim a acompanhar. Então, não necessariamente, essa parte de andar nas lojas e tudo mais não é algo que eu faça, mas em casos bem pontuais e necessários eu posso fazer. Mas se partimos do ponto que no projeto já está tudo bem definido, já foi tudo bem alinhado com o cliente nas 3 etapas, e ele acompanhou, aprovou, viu uma amostra aqui, outra ali, depois o presencial, então... Por que eu questionei essa questão do acompanhamento? Porque ao longo de projetos que também vimos fazendo, quer dizer, parece que a relação com o cliente é quase que eterna. O cliente às vezes liga, olha, o material tal que propôs no sítio tal não estou a encontrar, pode vir comigo, por exemplo, ao mercado do que fico, à loja tal, e me ajudar. Já aconteceu consigo? Eu pelo menos já tive situações dessa natureza. Olha, estou a encontrar este pavimento, mas estou na dúvida, quero trocar por um outro, será que pode vir? Ou seja, há todo esse relacionamento, né? Que também, porque a humanização, os projetos, a arquitetura humanizada também começa nessa questão da comunicação, né? Sim, da própria atenção que o cliente solicita. Tem tido muitas situações dessa natureza? Olha, já tive algumas, mas acho que tudo parte do alinhamento. Quando a pessoa explica as coisas com clareza, como é que vão acontecer, e quando a pessoa já percebe que é um cliente ansioso, indeciso, já dá para antecipar algumas situações. Então, se eu sei que o cliente vai cuidar de determinadas tarefas sozinho, eu deixo algumas orientações, mas claro, coloco uma disposição. No entanto, é uma questão de coordenar, se ele vai no dia X, para não atropelar também outros trabalhos. Algumas vezes acontece, acho que é algo facilmente... dá facilmente. E que projetos é que fez, para além desse que falou, que lhe tenha o mesmo marcado? Né? Pá, uau, esse projeto, consegui ter aqui, desde o resultado, o próprio retorno, o próprio feedback do cliente, sentiu que realmente, olha, esta minha atividade também tem um grande contributo no bem-estar das pessoas, né? Olha, é um pouquinho difícil porque eu apego muito aos projetos, então cada projeto tem alguma ligação afetiva, principalmente aqueles que os clientes passam um pouquinho mais do porquê. Mas eu acho que aqui traria o primeiro projeto. Foi um projeto que eu, uma altura que quase não tinha nenhum trabalho, e até hoje a cliente me indica, até hoje os indicados da cliente voltam, então as pessoas já viram pela 3ª vez por causa desse primeiro projeto, desse feedback, desse testemunho que a cliente deu. E até um bom testemunho. Então, pois, então, apesar de durante a obra ter acontecido alguns pontos, digo, não tão agradáveis, mas deu para gerir e tudo mais, mas ainda assim foi uma experiência muito boa, aprendi muito, o lidar com a cliente, e vejo o fruto disso até hoje. Isso foi, digo, janeiro de 2020. Foi um projeto que é habitacional? Foi uma residência, aqui eu disse que partimos tudo, reformamos tudo, então foi uma experiência que até hoje eu vejo resultados. A casa está bonita, a cliente até hoje está satisfeita, diz que tem cuidado bem de tudo, e até hoje ainda indica. Ok, muito bom. E para aquelas pessoas que, por exemplo, podem não ter recursos para contratar, por exemplo, um arquiteto de interiores até ao final, quais são... Há uma abertura para uma pequena consultoria? Já surgiram situações dessa natureza, de beneficências, por exemplo, que teve que revitalizar algum espaço, humanizar, por intermédio do design? Tem feito algum trabalho dessa natureza? Olha, em relação a isso, sim, primeiro tem a consultoria. No entanto, o detalhe da consultoria é que é para questões mais pontuais. Porque se for um caso em que eu sei que só um projeto resolve, uma consultoria só vai confundir o cliente. Só vai confundir o cliente. Okay. Então, pronto, o primeiro ponto da consultoria é este. Agora, por exemplo, como eu vi mesmo pelas redes sociais, o que eu fiz desde sempre foi aquele conhecimento que eu tinha, passava de forma gratuita. Hoje eu faço um pouquinho menos por ter outras prioridades, mas ainda assim é algo que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu vejo algo que aconteceu numa obra, um problema, uma situação, eu vou lá, exponho mesmo que tivemos esse problema, por causa disso, encontramos essa solução. Então, é trazer isso tudo de forma mesmo gratuita. Eu tenho muitos conteúdos assim na página, a falar de iluminação,
a falar sobre a Convém já referenciar aqui, acho que não há problema, né? Aqui, qual é a página? Assim, os nossos espectadores podem ir lá cuscovilhar, como se diz, e se calhar também precisar aí dos serviços da arquiteta, né? É sempre bom, vão estar a ajudar uma arquiteta angolana e que, pelo que eu já estive a ver na página e conheço o trabalho da Mônica, auto-recomendo, é de altíssima qualidade. E nós temos que ser mesmo assim, tem que ser. Temos que ser mais irmãos, mais ajuda o irmão. Temos que ter mais podcasts assim para interagir com o pessoal. Faz muito exatamente. Bem. E já agora agradeço também pela recomendação. Não tem de quê, Mônica. Isso é o nosso dever, ajudarmos uns aos outros. Do ponto de vista de tendências do design, o que é que você tem a nos dizer assim, que está mesmo tipo a bombar lá fora? Bem, que podemos trazer também para aqui, para a nossa realidade da Angola. Pronto, tendência, por exemplo, que eu noto muito, coisas amadeiradas. De forma geral, a madeira em si é algo atemporal, mas tem sido usada... É nobre, a madeira e a madeira. Exatamente. Tem sido explorada de várias formas. Por exemplo, a questão dos ripados tem sido... Eu vejo que até hoje está muito... A tendência está muito forte e acredito que ainda vai continuar. A parte do minimalismo também, ela tem sido cada vez mais presente, por isso é que eu alertei sobre esse ponto do minimalismo unidimensional. Então, eu vejo mais esses pontos. Agora, sobre a iluminação, pronto, não sei como é que eu vou explicar. Os perfis LEDs, aquelas linhas todas de LEDs que fica a passear. Então, tem surgido novas formas, também com a tecnologia, de ter essa iluminação, que deixa um pouquinho mais futurista. Mais futurista. Então, essencialmente isso. O resto... Bem, os mais ousados, e que também já vamos encontrando por aqui essa ousadia, eu particularmente gosto muito de trazer a natureza para dentro dos espaços. Ter sempre ali um pátio interior onde possa entrar luz, onde pode ter aí alguma vegetação, né? Para mim, a ligação com a natureza não abro mão. Aliás, faz parte da nossa essência, nós africanos, nós angolanos, né? Essa relação com a natureza. Daquilo que eu estive a ver também, há tendências muito interessantes sobre a sustentabilidade, espaços chamados eco-friendly, né? De materiais reciclados. Quer dizer que a nível do design de interiores e humanização de espaço, você também pode trazer, desde móveis feitos com pneus, né? O próprio design étnico, entre aspas, né? Aquelas nossas referências africanas, eu acho muito interessante. Também humanizar. Exatamente, também humanizar. Nós até podemos criar a nossa própria tendência angolana, né? Começar a trazer ali. E eu digo isso porque já estive em algumas aldeias e há uma que foi na Lunda Norte, chamou muita atenção. Eu, como sou muito curiosa, sou uma sem vergonha na realidade. Bato mesmo a porta, com devido respeito, entro. Quando vejo assim algo que me chama a atenção. Então, tinha ido lá fazer um trabalho, uma visita de campo, e íamos a passar por uma aldeia. Achei interessante o formato da casa e tal. Pedi para pararmos do carro e tal, fomos lá para a conversa. Convidaram-nos a entrar, muito hospitaleiros. E achei muito interessante que todo o mobiliário da casa artesanal tinha sido feito pelo dono da casa. Uau. E eram mesmo coisas criativas, não era uma simples carpintaria, não. Era com esteiras, com bambus, coisas muito interessantes, desde a mesa, a cadeira. Foi uma experiência muito, eu disse, uau, isso estamos a perder como é que diz, artesãos, né? Arte. E eu acho que isso pode ser uma oportunidade aqui para nós, angolanos, também despertamos um bocadinho para essas questões do design. E um design de afirmação, né? Pois. Aqueles nossos bancos de pele de cabrito e tal. Isso é identidade. É identidade. E eu lembro, já vi aí, acho que foi o Aquitofel, também promoveu aí uns trabalhos de interiores interessantes com conceitos africanos. Eu acho que temos mesmo que buscar estes nossos valores. Já teve algum projeto assim de um cliente que tentou sugerir algo com mais identidade? Teve algum acolhimento?
Não, já, mas não com tanta presença. Ele queria apenas detalhes. Não, pronto, ele tinha as suas referências e tudo mais, mas digo, de forma assim geral na casa, ter grandes paredes com um quadro enorme, uma pintura, não exatamente, mas mais em detalhes minuciosos. Como o quê, por exemplo? Vamos lá. Eu, por exemplo, tenho um projeto mesmo na página de um quarto que eu fiz assim, com tema mais ou menos africano, em que fomos usando cores naturais. Tem um tipo de, não sei se também posso dizer que é palha, mas fizemos uma cabeceira no material que faz lembrar os nossos luandos. Os luandos, assim esteiras, né? As esteiras. Exato, fizemos uma cabeceira assim. Aquilo foi fibra, né? Cana, as canas, essas coisas, caniços, entre outros, né? Sim. Então, a escolha das cores. Depois tem alguns elementos decorativos por exemplo, temos uma cadeira de pano de macaca. Por exemplo, então olha, eu na realidade estou a provocar a arquiteta e vou lhe deixar um desafio, porque nós precisamos também aqui uma revolução no design de interior. Quem sabe um dia também fazer aqui uma exposição em Angola, né? Porque lá fora há muitas feiras sobre design de interiores, sobre... Por que não? Estou já a provocar aqui a arquiteta. Sei que aí também outras colegas que têm estado a fazer um trabalho fantástico de design de interior. Então, e que tal pensarmos como é que se diz? Recuperar. Eu estou-me a lembrar daquelas cadeiras antigas com umas fitas de plástico, que a estrutura era metálica, né? E depois tinha umas fitas de... Acho que aí estou a ver aí, está a viajar, não tem? Os colegas da produção, lembram-se, né? Aquelas cadeiras, havia verde, branca. Acho que eu estou a ver, feitas com fitas de plástico. Bem resistente. Sim. Fazia lembrar mangueira, inclusive, aquela fita. Exatamente, aquelas cadeiras, as cadeiras algumas até eram de balanço. Que tal fazermos aqui uma revolução de design com aquela pinta de Angola, né? Dos nossos mobiliários, né? Porque a população produzia e que estão a desaparecer, infelizmente, porque não há esse reativar, às vezes até aquele estigma de que não, aquilo é pobre, mas não. Podemos fazer reviver aí e criar aqui a nossa marca, por que não? Em tempos nós tivemos também um podcast com o arquiteto Helder, que também falou sobre o Sona, né? Vão lá ver, faz favor, acho que foi o número 3 da temporada passada, que é para trazermos algumas referências iconográficas, né? De desenho da identidade da nossa matriz para a arquitetura. E por que não também para o design? Sim. E recentemente ouvi que foi elevado aquele padrão que ele estava a defender naquele podcast, foi elevado a patrimônio, vê lá, da humanidade. Muito bom. Então temos aqui grandes oportunidades de começar a fazer um trabalho também, se os clientes, claro, permitirem e sensibilizá-los. Arquiteta, muito bom, está de parabéns pelo trabalho que tem sido feito. É um prazer ter-te aqui. Vamos ter sempre aqui a oportunidade. Isso é para vocês verem que nós não abordamos só engenharias, arquitetura em si, mas também vamos ao nível do design, da arte, né? Porque queremos ter aqui a nossa contribuição do ponto de vista da sociedade e formar e informar. Eu aqui vou fazer um apelo no episódio de hoje, que nós estamos a precisar de pessoas que queiram patrocinar o programa, porque temos muitos desafios bem interessantes que vão beneficiar as nossas comunidades. Mas depois vamos ter aqui uma oportunidade de falar sobre eles e apresentar quais são. Então, arquiteta Mônica, que mensagem é que quer deixar mais aqui dentro dessa nossa temática? Bem, falando especificamente do design humanizado, a recomendação que eu deixo é justamente, vamos assim dizer, a pessoa tem que se conectar com o espaço. Então, não fazer assim espaços que é só bonito porque viu no Pinterest, na TV e tudo mais. Tem que se sentir que faz parte daquilo. Então, é fazer escolhas que tenham a sua identidade, por exemplo. Se uma pessoa gosta mesmo de coisas estampadas e tal,
com alguma recomendação, alguma ajuda, que seja, mas que sinta-se que faça parte do ambiente, porque o ambiente ele influencia muito no nosso humor. Então, eu digo fazer ambientes humanizados, com a nossa atmosfera, com a nossa identidade, com o nosso jeito, ser mais vivo, que seja um ambiente A nossa mais vivo. espiritualidade. Exatamente, é muito importante. É muito importante. Então, é justamente isso. Nós precisamos nos encontrar nos ambientes. Então, a minha recomendação basicamente é essa. Ok. Muito obrigado a você que está aí do outro lado, nos acompanha e vai dando o seu feedback. Nós temos que agradecer. Atenção! A arquitetura humanizada não é só habitação. Espaço público, hospitais humanizados, escolas humanizadas, né? Centros sociais humanizados, edifícios de gabinetes, escritórios humanizados. Ou seja, esta é a tendência quase que mundial. É adequar, de um modo geral, os espaços àquilo que é a atividade do homem, o ser humano. Procurando o bem-estar, sem esquecer, claro, aquilo que tem que ser o padrão do nosso pensamento, a nossa estrutura mental. Hoje tem que pensar na questão da ecologia, da sustentabilidade. Tá? Muito obrigada a quem nos segue, partilhem que nós ficaremos muito gratos. Até ao próximo episódio.